Bem, pessoal, eu peço desculpa aí pelo probleminha. É a primeira vez que eu faço um ao vivo aí pelo computador, né? Então, gente, é o seguinte, eu sou o professor Fernando Moraes, sou historiador, sou professor de história, e para você que não sabe, eu tenho um canal no YouTube com o mesmo nome, e a intenção é troca de conhecimento, né? A história mesmo, ela está ligada em tudo, não é verdade? E, gente, o tema que eu escolhi para o primeiro vídeo da página é sobre política. Eu sei que você aí do outro lado, no qual eu agradeço muito aí a sua audiência, esteja cansado de falar sobre política. Principalmente esse ano, que as coisas aí andam muito loucas, né? Uma coisa muito bizarra, não é verdade? Mas nós precisamos falar sobre política. Nós precisamos falar sobre tudo que roda em torno de nós. E senão a gente não evolui, né? A gente simplesmente não desenvolve, a gente simplesmente não vai para frente, né? Então, para você que está de boa, para você que está tranquilo, vamos falar assim, talvez você não entenda nada do que está acontecendo, né? Por quê? Porque a situação é totalmente lamentável, é totalmente aí terrível. Não só corrupções, mas como crime também. Uma hora dessa, em um país sério, o presidente aí seria talvez saído pelo impeachment, já teria expulsado ele do governo, mas infelizmente, como que o nosso país não é tão sério assim, então simplesmente ele continua no poder, né? Gente, para a gente entender essa situação no país, eu vou repartir em duas partes, né? A primeira, simplesmente, é o negócio do Lula, Sérgio Moro, Jair Bolsonaro, Aécio Neves, Dilma Rousseff, essa confusão mundial, que infelizmente a maioria dos países estão aí se recusando a se comunicar com Jair Bolsonaro, não é verdade? A segunda parte, simplesmente, é ódio. É o discurso de ódio, é a intolerância, é o desespero, é a falta de investimento na educação, isso aí traz consequências impagáveis na sociedade. Então, a primeira parte, dou pego uma cópia aqui, porque primeira vez, né, que eu faço ao vivo. Primeira parte, vamos entender essa confusão aí que deu, né? Gente, tudo aconteceu na segunda vitória da Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, ela ganhou, isso fez com que muitas pessoas não gostassem nem um pouco da situação. O Aécio Neves, que era concorrente dela, prometeu destruir o seu poder. Procurou aí destruir o seu governo e conseguiu, né? Depois que a Dilma ficou no poder, ela foi denunciada por pedaladas fiscais. Só que em áudios vazados, vamos falar assim, um acordo começou a surgir, em que tipo, o acordo era de a Dilma Rousseff colocar o Lula preso e aí então continuar o esquema de corrupção e a mamata no país, né? Pois bem, a Dilma caiu fora, ela foi condenada pelas pedaladas fiscais, mas no governo ela foi inocente na justiça, e isso a mídia não fala, a maioria das pessoas não sabe disso, que ela foi inocente. E quem ficou no lugar dela foi o Temer, Michel Temer, que agora então ele foi aí descoberto como um chefão da máfia, não é verdade? Então, o que acontece? Depois que a Dilma caiu fora, que os políticos conseguiram conquistar o seu objetivo, simplesmente uma perseguição, você querendo ou não. É isso que a história está mostrando, para a gente, pelo menos por enquanto.
uma perseguição intensa contra o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi massacrado em revistas, jornais, e as mídias fizeram, então, uma perseguição a ele, a mulher dele, aos familiares dele. E quando o povo começa a odiar o Lula, o Michel Temer, então, é denunciado várias vezes aí no seu ano como presidente da República, né? Teve um dia mesmo no ano que o Michel Temer estava no governo que ele pegou uma maleta de vários milhões de reais e ninguém falou nada. Então, o que acontece? O Lula ele foi, repetindo de novo, você querendo ou não, ele foi julgado de uma forma bem amadora pelo Sérgio Moro. Sérgio Moro, então, era um juiz e ele simplesmente estava nesse acordo, né? Você que está chegando agora, eu agradeço aí a sua audiência. Surgiram alguns autos, como que eu estava falando, que um acordo nacional ele foi feito aí pelo governo para ninguém derrubar esse esquema de corrupção. Então, simplesmente, o Sérgio Moro, ele entrou aí para pegar os seus privilégios e talvez aí seu futuro Ministério da Justiça no governo do Bolsonaro, né? Pois bem, o Lula ele foi preso. O Lula está em Curitiba, os médicos, nenhum médico podia visitar ele, né? A princípio, eu não sei se agora pode. O Papa mandou carta, muitas pessoas aí estão atrás do Lula, porque ele é muito querido mundialmente. O que acontece, então, é que simplesmente o pessoal ficou hipnotizado pelas matérias da televisão e simplesmente só falava o assunto, o partido político que era o PT, que depois vou falar um pouco de corrupção com vocês. Então, simplesmente o Aécio Neves foi ignorado, né? O Aécio Neves aí simplesmente ele tem uma carreira muito suja. Agora que os bens dele foi totalmente bloqueado, então o que acontece? Nós temos aí o Messias, o Jair Bolsonaro, que é um deputado aí que faz em 30 anos que o cara tem uma vida que simplesmente não faz nada no governo, né? Você também, querendo ou não, não sei qual que é a sua opinião sobre isso. Só que simplesmente o Jair Bolsonaro, por que ele ganhou? Porque, na verdade, o Lula, por que ele foi preso, né? O Lula foi preso porque ele seria, então, o candidato da presidência. Depois de alguns meses da prisão do Lula, um juiz, uma pessoa, queria libertar ele e falou para ele, ó, você quiser de libertar agora, mas você não vai se candidatar à presidência. Olha só o esquema, né? Então, o que acontece? Ele simplesmente decidiu ficar preso e esse Jair Bolsonaro ganhou a eleição também pelo seu ódio, pelo discurso de ódio. Se você não sabe, o discurso de ódio é um crime contra a humanidade. O fascismo ele é um crime contra a humanidade. Não é verdade? A princípio, a sua campanha eleitoral, Jair Bolsonaro falou mal, 1 milhão de mulheres participou, ele fez uma palestra em uma comunidade judaica, ele falou mal dos quilombolas, enfim. Só que aí, os advogados dele, a assessoria de imprensa dele, simplesmente pediu para o Jair um pouco mais de disciplina, que senão ele não ia ganhar, né? Pois bem, ele abaixou um pouco a guarda, e com isso, sabendo, a equipe dele sabendo muito bem que Jair Bolsonaro não ia aguentar o seu racismo, a sua homofobia, o seu machismo, simplesmente, com a facada, sendo fake ou não, isso é outro assunto, né? Não cabe aqui, eu não vou falar, senão fica um vídeo muito comprido e também é uma nuvem, né? Esse negócio de facada. Simplesmente ele, com esses atestados, desculpem, atestado médico, ele não foi nos debates.
E eu achei, de forma particularmente, eu e alguns amigos historiadores, simplesmente achamos muito estranho como uma pessoa que não participa dos debates com o Haddad, com o Ciro Gomes, né, ganhar uma eleição. Né? Uma das cartas na manga de Jair Bolsonaro simplesmente foi o porte de arma. Que ainda que com alguns colegas eu estava falando, e vai acontecer isso mesmo, você que não tem um salário totalmente digno, você que tem o salário mínimo não vai ter o porte de arma. Parece que vai ficar só para os ruralistas, para os fazendeiros. Né? Gente, o Jair Bolsonaro ganhando o seu governo, ganhando aí a sua eleição, simplesmente a Intercept, que é uma empresa jornalística, para mim é muito corajoso, porque eles estão mexendo com peixe grande, eles estão divulgando os áudios, o que envolve o Sérgio Moro, ao Lula, aos advogados aí do Lula, que isso daí é proibido, né? O juiz não pode ter comunicação nem com a defesa, nem com o ataque, com o réu, não é verdade? Lembrando, gente, como que ao vivo aí a gente lembra de algumas coisas, assim que o Lula foi preso, o Sérgio Moro foi ganhar um troféu em Nova York. E a gente precisa sempre desconfiar do interesse dos Estados Unidos ao nosso governo. Nós não podemos esquecer que atrás da ditadura militar brasileira de 1964 a 1985 dava então os Estados Unidos. Era o tempo dos socialistas contra os capitalistas. Os Estados Unidos não queria que nenhum país fosse socialista, então simplesmente eles investiram na ditadura militar do Brasil. O Sérgio Moro foi lá receber o seu troféu, só que ele esqueceu que os políticos, que os juízes, que as pessoas que estão envolvidas com o governo federal, nós também, obviamente, quando a gente fala pessoal, a gente grava um vídeo, enfim, a gente faz qualquer coisa, a gente deixa rastros. As nossas gravações são guardadas. Então, o Sérgio Moro aí, ele caiu no seu próprio buraco. Simplesmente, essa Intercept lançou aí os autos condenando o Sérgio Moro. E qual que será o futuro do Sérgio Moro? Provavelmente o Sérgio Moro, ele só vai ser condenado ou ele vai sair do ar se for ameaçar a carreira do Jair Bolsonaro. Simplesmente isso. Nós precisamos lembrar daquela frase, daquele áudio vazado, depois que a Dilma saiu do governo, que tinha um acordo no governo que pegava todos os juízes aí. Então, com isso, muita gente, numa hora dessa, quer que o Sérgio Moro seja preso, isso e tal, só que isso não vai acontecer tão cedo, só aí se o Bolsonaro quiser. Então, gente, é isso que acontece. Isso que está acontecendo no Brasil nesse momento. Nós temos aí um presidente que ele está, você também desejando ou não, ele está privilegiando os seus familiares. Você viu agora que parece que o Carlos Bolsonaro vai ser aí um embaixador dos Estados Unidos, não é verdade? O negócio do Queiroz, ninguém sabe onde está o Queiroz, se Queiroz fez um desvio de dinheiro também, o cara não vai aparecer tão cedo. E, na verdade, também, gente, o Bolsonaro só ganhou porque o que acontece, né? Acontece que já vou entrar na segunda parte, que é sobre o ódio, discurso de ódio, intolerância, preconceito, essa onda de pesadelo que nós estamos nela, né? O que acontece? Segundo um vídeo que eu vi esses tempos, o Jair Bolsonaro, ele é a cara da elite. Ele é um cara que simplesmente não gosta nem um pouco da educação.
Lembrando também, gente, que eu não posso simplesmente falar que a culpa é só do presidente. Não se coloca a culpa apenas em uma pessoa. A culpa simplesmente é dessa equipe, com os juízes, com muitos deputados, com todas essas pessoas que estão no governo. A culpa também é nossa, porque quem coloca essas pessoas no poder somos nós. Não é verdade? Então, o Brasil, que a gente muitas vezes se escuta falar que é um povo de paz, é um povo de amor, um povo aí totalmente que ajuda o próximo, eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros são espetaculares. Só que no nosso país, você entra no Facebook, você vai ver discurso de ódio, você vai ver difamações, você vai ver ameaças. Sempre foi assim, infelizmente. Por exemplo, o racismo mesmo, ele veio da escravidão, não é verdade? A escravidão que os africanos saíram aí dos seus países e veio para o Brasil, e a escravidão ficou 200 e poucos anos aí no nosso país, é uma ferida que ela continua aberta, não é verdade? O povo negro aí é muito injustiçado, passa por muitas explorações, então simplesmente o povo também é muito racista, a maioria das pessoas, né? Eu conheço pessoas que trabalham comigo, que são nordestinos, e eles falaram para mim que simplesmente muitas pessoas chegam a falar para eles que a Bahia só tem negro, que o Nordeste tem negro, né? Uma coisa é o seguinte, Salvador mesmo foi um lugar muito forte da escravidão negra, né? Só que, obviamente, que você falar que tal estado 100% de pessoa é negra, isso é racismo e falta de conhecimento, não é verdade? Nós temos também o machismo, gente, porque o Jair Bolsonaro e os outros políticos são machistas, porque a maioria dos homens são machistas. Muitas pessoas têm também pensamentos machistas. Eu acho inacreditável, é por isso que muitas vezes eu falo para meus familiares que eu fico em pânico, porque todos os dias o negro morre, vários negros morrem, várias mulheres morrem, na verdade, vários homossexuais morrem. Essas perseguições, e eu vou falar outra coisa para vocês, tem uma guerra que a mídia não fala, que é a guerra contra o pobre. Eu não sei se vocês estão lembrados, estava falando para alguns alunos meus, que teve um dia em Ribeirão Preto, você não sabe, Ribeirão Preto é uma cidade maravilhosa, ela é vizinha da minha cidade, que é Matão, São Paulo, e tem um shopping, tem dois, três shopping lá, e um deles, uma mulher classe média alta, eu tenho ela no Face, ela simplesmente colocou uma frase o seguinte, que ela deu uma foto de umas crianças sujas, sem chinelo, andando nesse shopping, e ela colocou, olha, eu estava indo no shopping, agora eu fiquei com medo. Eu estou com medo de assalto. É um pensamento, gente, muito ridículo você achar que pobre é bandido. Agora, principalmente, se você dá uma estudada, se quando a gente estuda profundamente, muitas pessoas da elite, principalmente nesse governo, são bandidos. Não é verdade? Agora, o racismo, assim como o machismo, assim como a homofobia, onde que vem de tanto ódio, onde que vem tanto preconceito? Gente, isso aí é consequência da falta de interesse de ler um bom livro. Isso, muitas vezes, ou sempre, vamos dizer assim, é a falta de investimento em escolas estaduais. Vou fazer uma pergunta para você. Você já pisou em uma escola estadual? Você já pisou em alguma escola? Ou melhor, você já foi na reunião do seu filho? Você já viu, você já entrou numa sala de aula em uma escola lotada? Você já viu as instalações de uma escola estadual? Não importa o seu estado. Se você for de São Paulo, obviamente você vai chegar para mim e vai falar que é terrível. A escola estadual, gente, ela está abandonada.
Então, gente, juntando a falta de investimento em educação, em escolas e outros meios para incentivar a leitura dos alunos, juntando falta de museus, falta do interesse do desenvolvimento dos brasileiros, enfim, como que eu posso falar? A falta de, de dar uma oportunidade igual para todo mundo. Isso ajuda muito o racismo. Isso ajuda muito, gente, a ignorância. É por isso que quando você dá no Facebook, você vê aquela matéria, tem gente que acredita em terra plana. O nazismo é de esquerda. Nunca existiu o Holocausto. Ou nunca existiu uma ditadura militar. Tudo isso é uma coisa muito grave. Porque uma pessoa totalmente ignorante no poder, uma pessoa totalmente ignorante no YouTube, e a gente tem vários youtubers racistas, fascistas, matam a sociedade. E é lamentável. Quando eu vi em um dos protestos desse ano uma pessoa rasgar um cartaz sobre o valor da educação em uma universidade lá no Rio de Janeiro e começou a dar risada, eu já pensei comigo, vai vir coisa muito feia aí pra gente. Porque sem educação, a violência aumenta, os homicídios aumentam. Infelizmente, muitas famílias, ao invés de dar carinho para os seus filhos, eu não estou aqui para colocar o dedo na educação dos filhos, mas a falta de diálogo com crianças, a falta de atenção, pegar o filho, levar numa sorveteria, numa pizzaria, conversar com o seu filho ou sua filha, pode salvar o país inteiro. Então, infelizmente, essa é um resumão muito básico aí sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu, sinceramente, se você votou no Bolsonaro, obviamente que eu respeito numa boa. Perdão. Eu não sei qual é que vai ser o final desse homem, porque simplesmente, se você analisar as notícias, você analisar o que está acontecendo no Brasil, você vê é o País, que é um jornal espanhol, o The New York Times, jornais de outros países, ninguém quer aí convidar o presidente para tomar um café, para conversar aí sobre os interesses do país. Né, gente? Para você que está chegando agora, eu comecei há algum tempinho a falar sobre algumas situações do nosso país, né? Então, eu tô vendo que tem gente brava, que dá gente aí. Eu respeito a opinião de todo mundo, né, gente? Mas eu tenho certeza, se você acompanhar o que está acontecendo desde aí 2014, no mandato da Dilma Rousseff até agora, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Não é verdade? O melhor remédio é sempre a educação, é leitura. Antigamente, eu sempre falo isso. Antigamente, no tempo do meu pai, que trabalhava em roça, no tempo da minha avó, não tinha livro. Não tinha PDF, não tinha pendrive, não tinha internet. Hoje em dia, você tem internet no celular, você tem internet no seu computador. Só que naqueles tempos, quem estudava era o rico. Eu estava conversando com minha noiva, eu estava estudando sobre a história da Constituição brasileira. A Constituição, gente, foi feita para quem? Para as pessoas que têm o dinheiro na mão. Se você pegar a Constituição, até eu mesmo pegar a Constituição, tem muitas leis e muitas palavras cultas que você não vai entender quase nada que está falando. O governo deveria até fazer uma Constituição mais leiga para as pessoas mais inocentes, vamos falar assim, umas pessoas mais simples. Ler a Constituição. Mas a Constituição não foi feita para a gente. É por isso que vocês podem perceber que, depois do mandato da Dilma Rousseff até agora, a Constituição ela não tem respeito.
melhor, ninguém respeita ela. Então, gente, outra coisa também, para encerrar aqui, né, a nossa conversa, agradeço mais uma vez aqui. Eu quero ver, aliás, eu quero ver se eu vou ter acesso a esse vídeo. Eu quero lançar no meu canal para o pessoal que não conseguiu ver, né? Quero colocar no meu Face também, porque eu tenho certeza que pessoas aí não podem aí acompanhar o vídeo na sexta-feira de noite, tem muita gente que trabalha. Mas enfim, gente, infelizmente no Brasil, quando um jovem, quando uma pessoa ela é encontrada com um livro nas mãos, ela é xingada de deficiente mental, ela é xingada de viado. Você percebe o erro do nosso país? Você percebe a droga de valores que está? Ao invés da criança simplesmente for valorizada pelo seu amor aí à leitura, ela é desvalorizada, ela é xingada. Isso, muitas vezes, gente, leva à corrupção. Lembrando, agora que eu estava lembrando de corrupção, vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente fala de corrupção, a gente simplesmente, deixa eu beber um pouco de água aqui, senão minha voz falha. Quando a gente fala de corrupção, a gente precisa lembrar de uma coisa. A corrupção, ela não é de um partido só. Nesse caso, ela não é só do PT, ou só do PSDB, ou só do DEM, ou só do PMDB. Não. A corrupção, ela está no instinto do homem. Tenha certeza que muitas vezes, gente, ou melhor, faz um teste. Chega no mercado, ou melhor, vamos colocar um exemplo aqui. Se você combinar com um amigo seu, um colega seu, você pede para ele no mercado. Olha só, dá uma nota de R$ 100 para ele. Vai lá, compra 10 quilos de carne lá. Ou melhor, R$ 10 de carne. A mulher vai voltar no venda, no caixa, obviamente. Só que talvez ela esteja muito cansada, porque trabalhar em caixa de mercado é muito difícil. A pessoa pode te devolver 120. Para muitas pessoas, isso é sorte. Só que, na verdade, isso é corrupção. Nesse bate-papo aí que a gente teve, nesse bate-papo aí que a gente teve, tem muita gente que acha que a anticorrupção, que a corrupção, ela só vai acabar com ela um dia para o outro. Tem muita gente que acha que com a pessoa ganhando a eleição, a corrupção pode acabar. E aí o Brasil é um país limpo, é um país maravilhoso. Não é por aí, gente. Só para vocês terem uma pequena noção. Hoje em dia, a maioria dos brasileiros são corruptos, principalmente os políticos. Para a gente limpar a sociedade, vai precisar investir em educação, fazer algumas cadeias, mas principalmente em educação, em universidade, enfim. Para a sociedade brasileira ficar limpa, mais ou menos, com muito esforço, vai demorar uns 30, 40 anos. Só para você ter a ideia da situação, como que é o processo aí de ética, de moral. Verdade? Gente, então eu vou finalizar por aqui. Agradeço demais aí a sua participação e que a gente simplesmente estude cada vez mais, que a gente leia cada vez mais, porque eu vou falar uma coisa para você. Infelizmente, não tem ninguém pela gente. Se a gente não estudar, a gente cai no buraco direitinho. Um beijão para você, um abraço, muitas felicidades e quem sabe o outro ao vivo aí eu faço sobre educação, ou eu mesmo comento algum livro, ou algum assunto polêmico. Felicidade para vocês, até mais.